Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Boa noite você que está no seu lar. Que nós possamos juntos nessa noite, vocês aí, nós aqui, buscar da parte de Deus uma direção para que possa transformar a minha vida e a sua. Amém? É dessa forma que nós precisamos ter esse entendimento, que se nós sairmos da nossa casa e chegar até aqui, uma área da minha vida pode ser transformada, você pode receber uma cura, você pode ser transformado num expediente da palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, ela tem poder. O poder está na palavra. Amém, gente? E o título que Deus colocou no meu coração, na segunda-feira, à tarde já, Deus falava de deserto, mas não sabia como. Deus vai falando assim comigo, Deus me diz algo, e aí eu tenho que me virar depois. É assim que Deus fala. Ele diz uma palavra, e quando eu tenho paz, eu sei que essa palavra é que Deus quer que eu venha pronunciar ela. Porque ainda estava falando quando nós estávamos orando. Esses dias nós estava preparando a palavra no sábado à tarde para o culto de domingo de manhã. E aí leva umas 3 horas, às vezes leva 5. Vocês não sabem como dá trabalho preparar uma palavra. Porque a gente tem que buscar de Deus. Amém? A gente não busca o que a gente quer falar, mas o que Deus quer falar para mim e para vocês. E aí eu fiz a palavra, dá umas 4. Daí quando chegou 16 horas ali, Deus disse, não é essa palavra que eu quero que tu leve amanhã de manhã. Daí eu disse, tá Deus, mas qual que tu quer que eu leve então? Tem que fazer outra. Guardei, é para outro dia essa aqui. Daí fiquei até às 8, fazendo mais uma. Daí eu fiquei, quando eu fiz ela, eu estava com paz. E aí quando eu tenho paz, eu tenho certeza que é isso que Deus tem para mim e para você. Amém? Não sei quem está aqui nessa noite que possa estar vivendo um deserto. Mas o que eu sei que pode ser que você não esteja vivendo. Mas na sua trajetória de vida terrena, todos nós vamos passar um dia pelo deserto. O deserto, muitas vezes, é um tempo que a gente vai perder. Mas também temos que entender que no deserto nós ganhamos. Podemos entender que no deserto nós podemos ser derrotados, mas também temos a vitória no deserto. Quantos aqui que estão aqui nessa noite já passaram na sua trajetória de vida terrena até hoje, até o dia 15 de setembro de 2021, algum deserto na vida? Então, vocês estão vendo? E a vida é assim, coloca Eclesiastes 1:9 para nós. A vida é dessa forma, ela vai nos proporcionando coisas acontecerem, e às vezes coisas que já aconteceu. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois novo, debaixo do sol. E eu tenho certeza que muitos desertos aqui, quando nós levantamos a mão agora, muitas pessoas já viveram o mesmo deserto. E muitas vezes a gente não está vivendo um deserto, mas Deus quer preparar a gente para o deserto que virá algum dia nesta vida terrena. E Deus colocou dentro do meu coração que do deserto nós vamos para o sucesso. E se eu olhar para a minha vida, quando aconteceu, que a maioria já sabe, quando eu tive Covid em outubro do ano passado, estava tudo certo. A vida da gente é assim. Nós chegamos aqui nesse dia hoje e está tudo certo. Nós tínhamos o evento das mulheres aqui, nós fomos, quem estava lá almoçando lá no Pastor Ronaldo aquele dia? Nós fomos lá, almoçando não, jantando. Nós fomos lá jantar. E aí no sábado de manhã tinha o kit Galeto da Harmonia. E aí logo descobri lá tudo aquilo que você já sabe. E daí fui para o hospital. E foi um momento que eu estava vivendo a melhor fase na minha vida, nas 3 áreas da vida. Nas 3 áreas da vida eu estava vivendo a melhor fase. E Deus me conduziu até o deserto. Deus conduziu Jó passar por um deserto. Deus conduz todos nós passar por um deserto. Mas algo que eu aprendo, que quando o Espírito conduziu Jesus para o deserto, que está em Mateus 4, após Jesus ter sido batizado, ele foi conduzido, coloca esse texto para nós. A seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
Quando Deus nos conduz para nós vivermos um deserto, quem nos tira no tempo certo é Deus. Amém? De repente você está pensando assim, mas por que eu estou vivendo isso agora? Por que eu vivi isso um tempo atrás? Tem duas explicações. Se foi Deus que conduziu você, foi Deus quem tirou você. Porque Deus não perde o controle em momento algum. Mas quando eu, com as minhas escolhas erradas, estou vivendo um deserto, quem tem que sair desse deserto sou eu. Eu preciso decidir e sair desse deserto. E o deserto, gente, então, para o sucesso, o deserto é um lugar que durante o dia ele é muito quente. E durante a noite ele é muito frio, com temperaturas muito baixas. E com essas condições a vida se torna complicada, tanto para os seres humanos nesse lugar, como também para os animais. E Deuteronômio 1:30, coloca esse texto para nós. Eu não posso fugir muito daqui, senão eu passo da hora. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele vai à frente, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante de dos vossos olhos, no Egito. E o 31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem que leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Então Deus, Ele nos leva ao deserto para nos provar, para ver a nossa atitude com Ele. Mas quando Deus leva quando Deus vai levar você, quando Deus levou você, quando você estiver lá no deserto, você vai ter a proteção de Deus, você vai ter a provisão de Deus, você vai ter a projeção de Deus sobre a sua vida. Então o deserto é o lugar mais improdutivo da terra, pelo fato que de dia é muito quente e de noite é muito frio. Mas para nós aqui, o deserto são as adversidades, as tribulações, são os tempos difíceis, o dia mau, os problemas, às vezes é a saúde. Às vezes você está vivendo um deserto na área material, você pode estar vivendo um deserto no seu casamento, você pode estar vivendo um deserto, você não consegue ser feliz com aquilo que você tem. Isso também é um deserto. Conheço pessoas muito bem-sucedidas que não são realizadas. Elas não encontram satisfação naquilo que elas têm. Então o deserto, ele é um aprimoramento para Deus te levar para um lugar maior. Amém? O deserto é um aprimoramento para Deus te levar para um lugar maior. É dessa forma que nós devemos olhar o deserto. Tem 5 motivos para os quais Deus nos conduz ao deserto. O primeiro motivo, anote aí. O deserto é um lugar de escutar. O deserto é um lugar de escutar. Números 1:1. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: quando você está vivendo um deserto na sua vida, é o momento de você ouvir a Deus. Não é o momento de nós reclamarmos, é o momento de nós ouvir a Deus, o que Deus quer nos mostrar, com aquilo que Ele está permitindo sobre a nossa vida. É o momento para nós se calar e nós ouvir a Deus, para a gente ver o porquê que Deus quer me mostrar, Deus está me dando essa direção. Oséias 2,14. Olha esse texto aqui, como Deus quer que a gente escute no deserto. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lá falarei ao coração. Quando eu vivi esse deserto, Deus falou muitas coisas para mim. E aos poucos eu estou vendo tudo aquilo que Ele falou para cada área da vida. Quando você está vivendo um deserto da sua vida, ou você viver um dia, você escuta Deus falar com você.
Deus vai querer falar algo para você. Deus vai querer mostrar algo para você. Deus vai dizer algo para você. Então, é muito importante nós entender que quando é Deus quem nos leva ao deserto, nada sai do controle dele. Amém? Quando Deus nos conduz, nada sai do controle dele, porque o deserto é local de nós escutar. O segundo ponto, o segundo motivo, o deserto é lugar de crescimento. Lucas 1:80. O deserto é um lugar para nós crescermos, para nós se fortalecer. O menino crescia e se fortalecia em espírito. No deserto é um lugar para nós se fortalecer em Deus, em nós depender de Deus. Porque eu vou repetir, porque quando eu cheguei dentro da UTI, eu não conhecia ninguém na Farroupilha. E aí eu olhei assim, tá Deus, agora, e o que eu faço aqui agora sozinho? Botaram só uma fralda em mim. E aí Deus pegou e disse, tu não está sozinho, eu estou contigo. Amém? Não importa qual seja a doença que você está aqui, que você está na sua casa. Se você crê, Deus está contigo. Não importa o tamanho do deserto, não importa o tamanho do desafio, porque Deus está sempre conosco. João Batista crescia e se fortalecia em espírito, enquanto que ele estava no deserto, antes dele se manifestar a Israel. Deserto, gente, traz crescimento espiritual. Deserto, ele traz um crescimento espiritual. Ele nutre, Deus nutre os desertos da nossa vida. Você fica diferente espiritualmente quando você passa um deserto. Você que já passou o deserto. Não você que tem gente que parece que quer fazer uma casa no deserto. Sabe, pessoal? Aí se acomodou com aquela desgraça. Começa a aumentar a casa e fica naquela desgraça e aquele deserto, porque deserto não é lugar para mim nem para você morar. Deserto é um lugar de passagem. Amém? Não é para nós ficar a vida inteira naquele lugar que você não está gostando. Então eu não posso construir uma casa e me acomodar e dizer, Deus tem isso para mim, Deus não tem isso para você. É você que pode estar aceitando, é eu que posso estar aceitando e ficar acomodado e ficar vivendo aquilo ali que eu estou vivendo. Então nós temos que se posicionar e entender que o deserto é para nós crescer. O terceiro motivo, o deserto é um lugar de preparação. O deserto, gente, nos prepara para o que Deus tem preparado para depois. Sempre quando a gente vive um deserto na vida, depois Deus tem algo melhor preparado, algo maior. E por isso que nós temos que estar fortalecidos para nós poder cuidar daquilo que Deus quer colocar na nossa mão. Tem um filósofo francês que ele fala assim, ó, não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Amém? Nós somos seres espirituais vivendo essas experiências humanas. O quarto motivo, o deserto é lugar de libertação. Jeremias 31:2. O povo que saiu do Egito, ele não foi liberto no Egito. O povo que entrou na terra prometida, abaixo de 20 anos ali, acima até 20 anos, eles foram libertos no deserto. O deserto a gente se liberta, porque quando a gente está vivendo o deserto, gente, eu tive tempo, quando eu estava no hospital, para pensar tanta coisa. Eu pensei tanta coisa no hospital. Eu comecei a valorizar tanta coisa que eu nunca valorizei. Quando a gente está vivendo um deserto, quando você passa ele, você valoriza. Eu tinha uma sede que eu queria tomar o soro do hospital. Sabe o que é isso? E eu não podia tomar água. Quando eu falei que eu ia sair, quando eu saí da UTI, eu disse assim para a guria, primeira coisa que eu chegar, no cair no hospital, eu vou tomar uma guaraná. Uma água, eu sonhava por uma garrafa de água mineral. E eles davam só um pouquinho, não podia tomar muito. O deserto, você olha para a sua vida quando você está vivendo e você se fortalece e você começa a se libertar de coisas, de hábitos
que você acaba não entendendo, que você fazia aquela prática repetida, mas aquilo não tinha valor. E você começa a dar valor realmente naquilo que tem valor. Amém? É isso que nos fortalece o deserto. O deserto muda a nossa forma de pensar. O quinto motivo, o deserto é lugar de descanso. Marcos 6,31, coloca esse texto para nós. O deserto é um lugar de descanso. E aí eu posso dizer para vocês que no meu deserto eu descansei muito. Eu fiquei 7 dias, 7 noites dormindo direto. Quando eu acordei, eu não quero ver como eu descansei. Em coma. Sabe o que é isso? 7 dias, 7 noites e ficar 21 dias no hospital. O deserto faz a gente parar, para a gente refletir. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco. A parte num lugar deserto, Jesus falando para os seus discípulos, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam, que viam. Jesus chama os discípulos, bota o 32, vamos descansar um pouco. Então foram sós no barco para um lugar solitário. O deserto é como aquele casulo que aquela lagarta fica dentro, que é só ela ali dentro para se tornar aquela borboleta. O deserto é um lugar que só para nós, tem deserto que só você vai viver, não vai ser igual ao meu. Mas tem deserto que você vai viver, gente, e você vai se lembrar disso que eu estou falando nesta noite. De repente você veio aqui vivendo um deserto que você não está conseguindo superar. E Deus trouxe você até aqui nessa noite para mostrar para você que do deserto você pode ir para o sucesso. Eu tenho certeza que agora a pandemia está passando. E muitas pessoas vão ir para o sucesso. Amém? Quantos creem nisso? Está passando. E esse sucesso não vai ser área material, vai ser área espiritual também. Vai ser família também, porque a pandemia fez nós aprender muita coisa. A pandemia, depois que nós passamos, nós ficamos fortes. Eu quero falar 3 pontos importantes do deserto para o sucesso nessa noite. O primeiro, aprenda a lidar com o sucesso. Nós temos que aprender a lidar com o sucesso e aprender a lidar com o deserto. Com as duas coisas. 1 Samuel 23,14, coloca esse texto para nós. Gente, Davi é especialista em desertos. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Olha só o que está dizendo para nós esse texto. Davi ficou no deserto de Zif, na região montanhosa, num lugar alto. Quase 10 anos fugindo de Saul. Um tempo de deserto sobre a vida dele, fugindo do rei Saul. E aí eu aprendo aqui o quê? Se você quer vencer as suas lutas, não olhe de baixo para cima. Se você quer vencer os seus problemas, não olhe de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Porque quando você olha os seus desafios, o seu deserto de cima para baixo, ele fica menor do que você. Quando você olha as suas lutas de baixo para cima, elas ficam maiores do que você. E maiores do que eu também. E quando é igual quem já andou de avião, levanta a mão. Andar de avião é bom, né? Faz tempo que eu não ando. Eles passam aquelas coisinhas, tudo, né, para a gente comer dentro, tudo especial, né? Primeira vez que eu andei de avião, achei que tinha que pagar aquilo lá. Depois vão me cobrar, não vou pegar, né? Queria me dar até fone de ouvido. Vocês estão rindo, mas é. Quando a gente está em cima andando de avião, a gente vê que as coisas de baixo são bem pequenininha. Tu olha para a arena do Grêmio, parece bem pequenininha. Né? E está pequena, né? Tu olha lá de cima para baixo, é tudo pequenininho. Quando nós olhamos a nossa vida, o nosso deserto que nós estamos vivendo, de cima para baixo, você começa a vencer os seus desafios. Você começa a diminuir os seus desafios. E você fica maior do que eles. Amém?
Essa é a visão de Deus. Essa é a ótica de Deus. Deus olha de cima para baixo. Então, se você quer vencer as suas lutas, não olhe de baixo para cima. Porque se você está olhando de baixo para cima, elas estão te vencendo. Elas estão sendo maiores do que você. Elas estão te parando. Elas estão tirando aquilo que é seu, tirando a sua alegria, tirando a sua paz. Então nós não podemos olhar de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Quando você está em um lugar superior, você consegue ver de onde vem. Por que Davi ia nas montanhas, nos lugares mais altos? Porque ele sabia, se Saul viesse, como que Saul estava vindo. Ele sabia de onde vinha a força, de qual dimensão que vinha, como estava vindo. E quando a gente está olhando a nossa vida de cima para baixo, a gente sabe lidar melhor com as coisas que estão abaixo de nós. Amém? Porque se eu e você, nós queremos vencer aquilo que está nos vencendo, nós temos que botar embaixo dos nossos pés e não acima da nossa cabeça. Porque senão a gente vai viver a vida inteira olhando a vida de baixo para cima. Davi não ficava em lugares vulneráveis no deserto, ele ficava em lugares altos. Você viu ali, coloca ali o do deserto para o sucesso. Ali eu vi que o Andinho fez, dá para nós pensar ali, ó, um lugar mais alto, tu consegue ver abaixo, o que está embaixo. Então, quando a gente está lá embaixo, a gente fica muito vulnerável. E os problemas estão acima de nós. A luta, a doença, seja o que for, o deserto que você está vivendo ou que vai viver um dia. Não olhe as suas lutas de baixo para cima, e sim de cima para baixo. 1 Samuel 23, 14, a parte B, olha o que fala aqui para nós. Porque o deserto, gente, ele é melhor do que a morte. Concorda comigo ou não? Eu preferia estar vivendo no deserto e não queria morrer aquele tempo que eu estava ali. Se Davi tivesse ficado em Keila, ele tinha morrido. Que era um lugar que ele estava batalhando com os filisteus antes. E ele fugiu para o deserto para fugir de Saul. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares, só a parte B eu quero botar. Saul buscava-o todos os dias. Porém Deus não entregou nas suas mãos. Todos os dias tem problema, mas no deserto tem a proteção de Deus. Amém? Quando a gente está vivendo algo que é um deserto, que a gente quer sair e não consegue, todos os dias aquilo ali está nos encontrando. Mas tem a proteção de Deus. Davi tinha a proteção de Deus. E 1 Samuel 23, 15, vendo, pois, Davi que Saul saía a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Gente, no meio da guerra, no meio do dia mau, pode ter certeza disso que eu vou falar para vocês. No meio da guerra, no meio do dia mau, Deus vai dar um refresco para mim e vai dar para você. E não é aquele que suquinho. Você lembra que dava um balde? Aquele que ficava até a boca manchada aqui. Deus vai dar um refresco no meio do dia mau que vai vir para você um dia, ou que você está vivendo hoje. Lá em 1 Samuel 23, 16. E por que Deus dá um refresco no meio do dia mau? Porque ainda não terminou o deserto. O deserto ainda continua na vida da pessoa. Então se levantou Jonatas, filho de quem? Filho de Saul. Quem perseguia Davi para matar? Saul. E foi para Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. O filho de Saul aqui vem até Davi. O que a gente aprende com isso? Deus sempre vai enviar alguém. Anota isso. Deus sempre vai enviar alguém para te ajudar no seu deserto. Sempre. Deus vai enviar alguém para te ajudar no seu deserto. Vai ter gente que Deus vai mandar. E sabe qual é o perigo maior? O perigo maior que tem é quando você joga fora quem Deus mandou. Você está vivendo no deserto e Deus mandou alguém lá orar por você.
E você não acredita mais, porque você está olhando o problema de baixo para cima. E você nem aceita, porque você não vê mais nada, não tem mais chance na minha vida. A minha empresa não tem mais como eu voltar com ela agora. Tudo tem, tudo melhor, porque do deserto que a gente passa, a gente vai para o sucesso depois. Amém? A não ser que você queira morar no deserto. A vida inteira morando no deserto. Porque o que acontece muitas vezes? Tem um ponto que eu vou falar depois. Às vezes a gente já está na terra prometida, mas a gente continua olhando para o céu para ganhar o maná. E orando a Deus, Deus muda isso aqui, Deus faz isso aqui. Quando você sai do deserto para a terra prometida, muda a vida da gente. Na terra prometida você tem chão e tem terra, você vai ter que semear. E no deserto vem do céu todo dia a provisão de Deus. Amém? Vem do céu a proteção de Deus. Vem do céu a projeção de Deus. Então Deus ele vai enviar sempre alguém. 2 Coríntios 7,5, olha o que fala o apóstolo Paulo aqui. Para nós ver como é importante. E a gente está sensível para ver quem Deus está enviando. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e temores por dentro. Um desafio que nem Davi estava vivendo. E Deus manda quem? O filho de Saul, Jonatas. E aí o próximo. Porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Você que está vivendo no deserto, pode ter certeza. Deus vai enviar alguém para te consolar, para te dar uma direção. Não mande esse alguém embora. Amém? Ah, mas eu não estou vivendo esse deserto. O dia que você viver, Deus vai enviar alguém. Então, no deserto de Paulo, estava vivendo lutas por fora e por dentro, ele envia alguém. E aí tem mais algo que nós temos que aprender aqui, ó. Saul, ele estava procurando Davi para matar. Procurando Davi com 3.000 homens, aproximadamente, do exército para matar homens de guerra. Mas eles não acharam Davi. Estavam procurando, mas não acharam. E quem achou Davi? Jonas. Um homem, Jonatas. Um homem achou Davi. O que a gente aprende com isso? Ao meio do deserto, aquilo que vai te encontrar para te destruir, não vai te achar. Sabia disso? Aquilo que vai te encontrar para te destruir, não vai te achar. Mas quem Deus mandar para abençoar você, vai te achar. E aí você não pode mandar embora. Quem Deus está mandando para abençoar a sua vida. Quem Deus está mandando para dar uma direção para a sua vida. Eu falei para vocês aqui que, para alguns, né, alguns hoje já está bastante gente. Na UTI de noite, gente, morria gente direto. De dia era um passeio, não morria ninguém. Daí Deus me disse lá assim, ó. Tu fica intercedendo de noite, não dorme de noite, dorme de dia. Senão tu vai junto na turma. Passava a noite inteira com a cabeça erguida no travesseiro. E as mulheres achavam que deve estar mal, porque está sempre com a cabeça, com os olhos não dorme. Passava, amanhecia a janela, agora eu posso dormir. Isso era toda noite, gente. Gente morrendo, e choque aparelho, e aqueles fios ligados. Teve uma que tinha ido já. E aí juntou uns 10, muita gente assim, ó, em cima dela. E dava, e pulava. Aquela cama chegava a fazer assim, ó. Voltou a mulher. Falei aqui, o pastor Ronaldo falou domingo. Vocês têm, eu nunca tinha visto aquilo ali. A alegria dos médicos quando aquela mulher voltou. Eles batiam palma dentro da UTI. A alegria deles era ter voltado e gritavam o nome dela, tudo junto. Gente que a maioria das vezes nem conhece a Deus. Mas a alegria daqueles médicos. Essa alegria nós tínhamos que ter quando alguém se batiza aqui na igreja. É ou não é? Alegria da salvação. Quando alguém está mal e alguém ora aqui, e Deus usa a oração e aquela pessoa é curada, nós tínhamos que ter essa alegria pela cura da pessoa. E ali então, comecei a ficar ligado, né? Não dormia mais de noite. Aquelas 3 noites na UTI eu não dormi, gente. Foi só de dia. Começava o dia, eu dormia. Então, no meio do deserto,
Aquilo que quer te encontrar para te destruir não vai te achar. Mas aqui quem vai para te abençoar vai te achar. Então não manda embora aquela pessoa que Deus usou para ir falar algo para você, para te abençoar a tua vida. Para que você possa não perder algo. 1 Samuel 23, 17. Ele disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, ó o filho falando, Jonatas, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Olha o deserto que Davi estava vivendo, um homem de Deus, que como todos nós, como estamos vivendo um deserto, a gente tem medo, a gente tem dúvida. E aí Deus manda Jonatas ir lá, filho de Saul, para encorajar, para gerar fé nele. E Jonatas aqui está lembrando as promessas de Deus, porque na hora que tudo está dando errado na minha vida e na sua, a gente se esquece de tudo. Muitas pessoas se esquecem até de Deus quando tudo está dando errado. Muitas pessoas partiram porque no momento estavam muito com pouca fé, porque a fé faz a diferença no deserto. Amém? A fé faz a diferença no deserto. Quando você crê, quando você acredita, Jonatas foi ali para lembrar da vida, as promessas que Deus tinha. Porque na hora difícil a gente olha só aquilo que está ruim, aquilo que está dando errado. E eu digo uma coisa aqui para mim e para você, gente, nessa noite, que Deus me disse hoje de tarde. Se eu estou vivendo ainda, se você está vivendo ainda, é porque Deus tem algo para mim ainda e para você ainda. Amém? Se nós estamos vivendo é porque Deus tem algo ainda, tanto para mim como para você. Então Jonatas está dizendo a Davi, você sabe que você é o vencedor. Você é o vencedor. Quem te percebe também já sabe que vai ser derrotado. Ele diz ali, ó, meu pai também bem sabe. A luta que você pensa que vai te matar, ela sabe que já perdeu. Amém, gente? Então, quando Deus está no controle, quando Deus conduz a gente até um tempo difícil, você tem que aprender a ter paciência para passar, porque o Deus que conduziu é o Deus que está no controle e vai tirar você. E vai vir refresco para você ali no tempo difícil. Deus vai usar um médico, Deus vai usar uma pessoa de Deus, Deus vai usar alguém para trazer um refresco para você. 1 Samuel 23,15, volta esse texto. Porque aqui tem algo importante que Davi percebeu. Vendo, pois, Davi que Saul saía a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto. Gente, eu e você, nós temos que entender algo que é importante. Que a gente olhar para a nossa realidade. Nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que olhar para o nosso casamento. Nós temos que olhar para a nossa empresa. Nós temos que olhar para os nossos filhos. Nós temos que olhar para o nosso chamado. Nós temos que olhar para a nossa área material. Nós temos que olhar para todas as áreas, olhar a realidade. Porque se você não ver a realidade da sua vida, você vai morar no deserto a vida inteira. O deserto vai ser a moradia sua. Você vai querer botar ar-condicionado na sua casa, lá no deserto que você está vivendo. Aqui não está tão quente igual o deserto de dia. Mas a casa não é feliz. Porque é um deserto. E deserto é lugar de passagem e não de morada. Porque muitas vezes a vida das pessoas é só aquele fingimento. Se tu olha no WhatsApp, tu olha no Face, tudo é lindo, Instagram. Mas quando tu sabe da realidade, a realidade não é o que está na foto. Você já viu alguém botar alguma coisa feia no Instagram? Não? Ou no... Até a foto do WhatsApp, você já viu alguém botar uma foto feia? A pessoa escolhe a mais bonita, não é assim? Às vezes eu vou em algum cliente e eu olho assim, mas será que é o mesmo? As pessoas procuram a mais bonita. A gente tem que olhar para a nossa realidade da nossa vida. O filho pródigo, ele olhou para a realidade. E foi ele que entrou no deserto. Ele que decidiu a escolha errada. Acho que é Lucas 15, 17. E é ele que teve que sair do deserto.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Ele escolheu receber a herança antes do tempo. Ele tomou a decisão errada na vida dele, igual eu tomei muitas decisão errada na minha vida. E eu tive que escolher sair do deserto, porque Deus não tira a gente do deserto que a gente entrou. Amém? Deus tira a gente do deserto que Ele coloca nós. Se você está num deserto hoje, que nem eu cheguei na igreja 10 anos atrás, com vários desertos, você tem que decidir se levantar, igual esse filho aqui. Coloca o 15 e 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Essa é a humildade. Se a gente está vivendo 1.0, é 1.0, não é V8 turbo. Tem gente que está vivendo 1.0 e diz que é V8. Sabe? Porque não é a realidade. E aí a vida é um deserto. 1 Samuel 23, 24. Então se levantaram ele e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de qual agora? Maom, na planície ao sul de Gesimon. O que a gente aprende aqui? Davi já estava no outro deserto. Davi, ele não parava, os problemas não paravam ele. Davi se movimentava, ele se movia no deserto que ele estava. Ele saía de um deserto para o outro, ele não deixava o problema parar ele. O deserto não pode parar você. Diga para a pessoa que está do seu lado: o deserto não pode te parar. O problema não pode te parar. O Golias não pode te parar. Quando eu acordo de manhã, eu falo para o Hermes às vezes: onde é que está o Golias que eu vou pegar ele? Que todo dia se levanta um Golias. E às vezes não é de manhã, mas é durante o dia aparece um Golias. E a gente tem que estar preparado para esse Golias. Então nós temos que ter esse entendimento. Lá em João 11, 53, Davi, ele estava em movimento, ele não ficava parado esperando os problemas. Ele não ficava parado esperando Saul chegar para matar ele. Desde aquele dia resolveram matá-lo. E aí o que Jesus fez? 11:54, os fariseus, os religiosos aqui, decidiram matar Jesus. De sorte que Jesus não andava publicamente, já não andava mais publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Jesus também se movia, ele entendia a necessidade de se mover quando existia uma realidade diferente. Se você ficar parado, você vai morar a vida inteira nesse deserto que o mundo quer propor para você. Ah, mas a minha família era assim. Ah, mas a minha família se separou 3, agora eu também me separei junto. Gente, o deserto não é lugar para a gente morar. Saia do deserto nessa noite. Saia daquilo que está querendo ficar sobre você. Comece a olhar de cima para baixo. Amém, gente? Nos desertos da vida nós temos que se movimentar para sair deles. Então o ser humano, até no sofrimento e na desgraça, ele busca a sua zona de conforto muitas vezes. A vida está um sofrimento, está uma desgraça, mas a pessoa busca aquela zona de conforto. O povo não era assim de Israel? Ai, que saudade da cebola. O que eu falei um dia? Que a conversão tira o cristão do mundo. Quando a gente se converte, vem Jesus, a gente sai de lá. Mas quando a gente se santifica, a gente tira o mundo de dentro da gente. E a gente não tem saudade daquelas coisas erradas. Amém? Não adianta só eu sair do deserto. Eu tenho que tirar o deserto de dentro de mim. Sempre dou o exemplo do cair da enchente, né? Que fizeram lá, tiraram todo o povo lá da beira do rio. Fizeram um loteamento para eles, venderam tudo e voltaram para dentro da enchente. Então, o povo saiu da enchente, mas não tirou a enchente dentro deles. O deserto é lugar de passagem para um lugar melhor. Porque se nós olhar aqui, 1 Samuel 23, 29, são só 3 pontos, tá, gente? Os outros são menores. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Aqui, se nós aprendemos que Davi procurava os lugares fortes do deserto,
Nunca desista de vencer. Nunca desista de receber a cura. Nunca desista se o médico disser para você, ó, descobrimos que a vida é assim, ó. Estava atendendo um cliente, ele não tinha nada, agora descobriu que está com a garganta tomada de câncer. Ele não tinha nada, agora já está com isso. A vida é assim. A gente não tem nada, daqui a pouco amanhã pode ter uma coisa. A gente nunca pode desistir de viver. Davi não desistiu, ele pulava de um deserto no outro, ele se movia para esse problema não ser maior do que ele. Davi continuava olhando de cima para baixo. E aí, se nós olhar, Davi, que deserto é lugar de passagem, de um lugar para um lugar melhor. Davi do deserto, ele foi para o palácio. Amém? Do deserto, ele foi para o palácio. Aquilo que você pode estar vivendo, que está sendo difícil, depois tem algo melhor para você. Deus me disse isso quando eu voltei para cair. Agora eu vou te devolver, vou te dar tudo que eu tenho preparado para ti. Eu tenho algo muito melhor e muito maior do que tu achava que tu tinha. Antes de eu sair do hospital ainda. Agora eu vou dar para ti, porque agora eu vi que tu não mudou a tua fé quando tu estava no deserto que eu te levei. Tu continua sendo o mesmo. Eu não mudei. Quando eu me acordei do coma, sabe o que eu pensei? Vamos ver se eu esqueci dos versículos que eu sabia de cor. Igual eu lembrei, porque eles falaram que eu ia ficar não sei o quê, que não fiquei nada, né? Eles falaram. É que nem o cachorro, eles falam, ó, tua cachorrinha tá com it, é um monte de it, cada it é 200 pila. Daí eu disse pra cachorrinha, tu não tem nada, tu tá bem. Não acredita nesses médicos. Levei só uma vez, parei de levar, porque eu achava que cada coisa era it, em cada peça do corpo tinha um it. Tá, mas eu perguntei, tem algum lugar que ela não tem nada? Não, a misericórdia. Essa cachorrinha. Então você vai sair desse deserto para um lugar melhor. Segundo ponto, tenha mentalidade de sucesso e não de deserto. Temos que ter uma mente de sucesso. Sucesso é você não ter falta de nada, não é você ter sobrando. Sucesso é você não ser uma pessoa insatisfeita. Sucesso é você ter uma mente de uma pessoa realizada e não uma mente de deserto. Hoje eu parei, fui fazer uma cobrança no CAI, num bazar, tinha 2 pessoas conversando, que saíram da farmácia, cada uma com um saco de remédio. E falando, porque dói aqui, porque dói ali, que começa no pé e a unha levanta e dói. E foi indo, e a outra começou a contar as doenças dela. Se encontraram os espíritos. Eu pensei, tu nem sabe, eu não dormi nada, porque deu aquele temporal, aquele vento, aquele trovão, aquele relâmpago. E pois é, eu também nessa noite, eu tomei Rivotril e não dormi. Eu já estava quase me deitando no chão, já estava. A gente tem que ter uma mente de... Olha, gente, misericórdia, mas olha. Os espíritos se atraem, não é assim? Gênesis 12:1, coloca esse texto para nós. Nós não podemos ter uma mentalidade de deserto, mas sim de sucesso. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui começa o destino de Abraão para a terra que mana leite e mel. A trajetória começou agora. E depois continua com Moisés. Nesse caminho da terra, eles não estavam na terra. Estavam passando pelo deserto. E tem atitudes que nós temos que ter no deserto e tem atitudes que nós temos que ter na terra prometida. Amém? De repente você diz assim para mim, eu estou na terra prometida já. Amém. Mas você vai ter que ter atitude de quem está na terra prometida. Porque quando você está no deserto, você pode orar a Deus, clamar que Deus manda. Eu lembro quando eu cheguei na igreja. Gente, era de tombadeira que vinha. Daí eles diziam que era graça de Deus sobre a tua vida. E vinha tanta coisa. E oportunidade, e crescimento. E aí, quando eu estou bem, quando eu aprendi a palavra, daí mudou. Agora não vinha mais nada. Daí eu pensei, Deus abandonou. Não, agora é a hora, me ensinaram daí também, os que estavam mais tempo na fé. Agora é a hora de você semear, e aí tu colhe. Que se tu não planta, tu não colhe. Por isso, quando a gente chega na igreja no início, vem tanta coisa boa para a gente que a gente não dá conta. Mas depois, com o tempo, para de vir, não é porque Deus abandonou. É porque você já saiu do seu deserto e agora você já está entrando na terra prometida. E daí na terra prometida a gente tem que fazer a nossa parte.
A gente tem que ter atitude no deserto diferente da atitude da terra prometida. Então, a dificuldade que temos é de adequar a nossa postura com o tempo que nós estamos vivendo. Você já viu gente que ganha muito dinheiro e continua sendo, às vezes, aquele miserável? Tem gente que é assim, que tem muito dinheiro, mas continua sendo a pessoa que se atravessar o rio, o sorrisal não derrete. Está segurado aqui em cima, sabe? Aqui em cima, ó. Então, você já viu muita gente ganhar dinheiro, mas continua tendo a mesma atitude. Eu vi gente que saiu, como eu falei antes, lá daquele lugar que era para sair e voltou para o mesmo. E aí a mulher de Ló, que estava saindo de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra nunca saiu dela, que ela olhou para trás e ficou lá. Sabia disso? Ela ficou morando no deserto. Deus está dizendo para você nessa noite, para você não ficar morando e aceitando os problemas sobre você. Pare de ficar olhando de baixo para cima, que isso é maior do que você. Não é maior do que você, e muito menos maior do que o Deus que você serve. Amém? Não é maior. Nenhuma doença é maior do que o Deus que você serve. Para viver o milagre no deserto e o sobrenatural, nós temos na nossa mentalidade que é o deserto. Vem a água, vem o maná, a sombra. Eles ganhavam tudo e não tudo aquilo que eles precisavam para cada dia. Não era assim? Todo dia tinha tudo que precisava para cada dia. Sabe qual é o problema muitas vezes? Que as pessoas ficam na igreja há tempo e acham que vivem a vida no deserto, que chegam na igreja, Deus tem que dar tudo para elas. Não é assim. Quando a gente sai do deserto, a gente não ganha mais de Deus. A provisão naquele período vinha do céu. Mas para onde Deus está nos levando, o maná não vem do céu, vem da terra, a provisão vem do chão. Nós temos que romper esse vínculo de olhar para cima e começar a plantar e colocar a mão na terra onde Deus nos colocou. Amém? Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. A pandemia, gente, agora que está passando, graças a Deus, muitas pessoas vão crescer muito, pode ter certeza disso, porque nós aprendemos com aquilo que nós vivemos nesse tempo. E nós não podemos viver, então, essa mentalidade a vida inteira de deserto. Porque nós temos que administrar aquilo que Deus dá para nós. Porque tem gente que tem e nunca foi dele aquilo que ele tem. Porque ele foi propriedade e ele nunca foi dono daquilo que ele tem. Olha como isso é ruim. Ele foi propriedade e ele nunca foi dono daquilo que ele tem. E para encerrar, nós vamos para o último ponto agora. Que floresça no deserto. Mas como assim? Como é que eu vou florescer no deserto? Se o deserto é um lugar que é quente de dia, é frio de noite, que não tem plantas. É possível florescer onde tudo morre, em um cenário sem esperança? Sim, é possível. Isaías 32:15. Com esse ponto eu encerro. Você pode nessa noite mudar a sua vida. Nessa noite você pode transformar. Você pode florescer em um lugar que as pessoas dizem para você que isso aqui não tem mais jeito. Tem jeito. Para Deus tudo tem um jeito. Amém? Quantos creem nisso? Para Deus tudo tem um jeito. Se você saiu da sua casa para vir até aqui, tem um jeito. Até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar. E o pomar será tido por bosque. Quando Deus faz parte, o deserto floresce na vida de uma pessoa. É possível florescer sim, quando o Espírito é derramado sobre nós. O deserto se torna uma floresta. Amém? O deserto se torna uma floresta. Dentro de uma semente mora uma árvore. Concorda comigo ou não? Dentro de uma semente, depende da semente, vai morar uma árvore dentro. Todas as vezes que uma semente morre, uma árvore também morre. E se essa semente que carrega dentro de si uma árvore cair em terra seca, de que maneira ela vai florescer? Se uma semente cair numa terra seca,
de que maneira ela vai florescer. Mas se ela cair num solo fértil, essa semente que cai em terra seca, muitas vezes, é a nossa desculpa. É a nossa desculpa, é a minha desculpa, é a sua desculpa, para não dar fruto, que não é a semente. Não é a semente, é o solo onde está a semente. Amém? Se nós estivermos com o coração aberto para receber o que Deus está dando nessa noite, a gente não sabe o que está acontecendo, eu não sei, mas o que vai acontecer ainda, vai acontecer algo para todos nós. E aí você vai estar preparado para enfrentar. Amém? Você vai ser mais forte, porque você vai olhar para a situação de cima para baixo. Porque a gente gosta muitas vezes de dar desculpa, né? Ah, olha só a minha casa, a minha família, olha só o meu ministério, olha só a minha empresa, a história, a tristeza, a pobreza. Eu li hoje à tarde que em 1961, no deserto de Saara, em uma certa região encontrou-se uma árvore, a única em 200 quilômetros, uma acácia que estava verde gerando sombra no deserto. Em 200 quilômetros não existia nada, só essa acácia. Como pode uma árvore no meio de um deserto, onde todas morreram, porque essa está viva? Por que essa árvore está viva onde que todas morreram? Tem um segredo importante aqui. Florescer e permanecer. Amém? Quando a gente floresce, a gente permanece. Às vezes nós florescemos no deserto, e no mesmo destino que a gente floresce, a gente também morre. A gente desanima, a gente desiste, a gente se entrega para as adversidades, aquilo que se levanta diante de nós. E o risco de morrer no deserto é muito grande. É muito grande. Vamos ficando de pé, gente. Então essa árvore, ela era a parada de muitos viajantes e de animais. Qual o segredo dessa árvore? Dessa acácia? Ela aprofundou as raízes dela 35 metros de profundidade até encontrar um poço de água. Estava tudo seco em cima. Igual às vezes a gente olha a nossa vida, a gente não consegue ver solução. Tudo seco. Estava difícil em cima. Não tinha esperança. Mas a fonte da acácia alimentava ela e fazia sombra em um lugar de sequidão e de morte. O que a gente vai aprendendo com essa acácia aqui? Lá em 1961, todas as vezes que a gente floresce no deserto, que a gente suporta os desertos da vida, a gente faz sombra para pessoas que estão precisando. Amém? Sabe quando falam assim, ó, Bato suportou aquilo, você está fazendo uma sombra para aquela pessoa. Você vai ajudar ela a suportar muitas coisas que a vida vai apresentar para ela. Porque não tinha esperança nenhuma mais na parte de cima, mas embaixo tinha um poço de água e ela estava aprofundada 35 metros. Então florescer no deserto tem suas dores, mas tem também as suas honras. No deserto a sombra vale mais do que uma floresta, concorda comigo ou não? Uma sombra no deserto vale mais do que uma floresta inteira aqui para nós. Aquela aguinha que eu queria tanto, valia mais do que tudo naquele momento. Quando a gente está vivendo um deserto, aquilo que a gente mais precisa depende de nós. Igual nessa noite, tenho certeza que se Deus deu a direção dessa palavra, é porque alguém está vivendo um deserto em alguma área. Não é em vão. Alguém está vivendo um deserto com o seu filho. Alguém está vivendo um deserto com a sua filha. Alguém está vivendo um deserto no casamento. Alguém está vivendo um deserto na empresa. Alguém está vivendo um deserto dentro de casa que tem tudo e não é feliz. Alguém aqui está vivendo um deserto, porque Deus deu uma direção para mim. E Deus tem mandado pessoas para falar para você. E o que você fez com essas pessoas? Para falar para você quando você está vivendo esse deserto? Você fez de conta que não era com você?
você perdeu a oportunidade de mudar a sua história. Quando Deus mandou eu ir lá no hospital, eu falei a semana passada, do possível que gera impossível. Eu sabia que Deus tinha mandado e eu tinha que ir lá. Mas eu achava que eu tinha que entrar dentro do quarto, eu não precisava entrar. Deus disse, deixa que eu faço o que eu tenho que fazer. Deixa, tu já fez o que precisava. O deserto não é lugar para nós morar. Essa noite é para você sair do deserto. Você tem que tomar uma atitude para sair do seu deserto. Eu tenho que tomar uma atitude para sair do meu deserto. Porque todos os tipos de pessoas procuram a Deus. Concorda comigo ou não? Mas Deus procura somente um tipo de pessoa. Coloca para nós. Eu acho que é João 4,23, se eu não anotei esse texto. Esse aí. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando você nesta noite, para você adorar a Ele em meio às dores. Gente, Paulo e Silas estavam presos, e quando eles adoravam a Deus, as cadeias se romperam. A adoração vai mudar você do deserto nessa noite para o sucesso. Abraão não conseguia ver o filho, ele estava orando por 25 anos para ter um filho, estava vivendo um deserto com a esposa dele. E aí, Gênesis 15:5, olha o que Deus diz para Abraão. Então conduziu até fora e disse: olha para as estrelas e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Amém. Saia da tenda, Abraão, e olha para as estrelas do céu, que tu vai ver o sucesso, e você vai sair do deserto. Quem quer sair do deserto? Eu quero sempre sair dele. Quando você quiser, você está dizendo que quer, você vai se mover para sair dele. E como você vai se mover para sair dele nessa noite? Você vai adorar o Senhor, mas adore com vontade. Adore ao Senhor, que a sua adoração suba no céu, para que você saia de um lugar para o outro nessa noite. Você que precisa de cura, se você adorar com amor, com confiança, você vai ser curado dessa noite. Você que precisa melhorar a sua família, você vai adorar. Você que quer os seus filhos de volta, você vai adorar. Você que quer que a sua empresa cresça, você que quer botar uma empresa, você vai adorar. E aí Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir a sua adoração, e Deus vai tirar você do deserto. Quantos creem? Então louve ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Dê o seu melhor ao Senhor nessa noite. Amém, gente. Deus tem uma nova história para todos nós. E aqueles que creram nessa noite, você vai ver o resultado. Amém? Aqueles que creram, não vou nem orar, porque eu tenho certeza, Deus já confirmou no meu coração. Nós vamos viver um novo tempo, como igreja, um novo tempo como pessoas. Nós vamos viver um novo tempo como casais. Nós vamos viver um novo tempo de alegria. Amém? Porque nós saímos do deserto e nós entendemos que nós não vamos morar embaixo dos nossos problemas. Amém?